Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. Nosso destaque é o mercado do café e mais do que isso, como fazer para atravessar esse momento de crise, esse momento de preços baixos do café. A gente chegou a atingir aí nas últimas semanas o pior preço no mercado internacional dos últimos 13 anos. E a gente teve uma recuperação, né? Chegou a trabalhar abaixo dos 90 centavos de dólar por libra-peso lá em Nova York. Agora já voltou aí acima dos 90 centavos, mas ainda patinando, não consegue chegar nos 100 centavos de dólar. Uma preocupação para o produtor, para o cafeicultor, mas que pode ser superada aí com um gerenciamento bem feito, pelo menos essa é a conclusão de um estudo, um levantamento feito pelo Leon Castro, consultor técnico da Labor Rural. É isso, Leon? Seja bem-vindo, meu caro. É isso aí. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, vamos entender então o contexto, o cenário que a gente tem hoje e que traz, obviamente, preocupação para o produtor, para o cafeicultor, principalmente, Leão. A gente tem uma situação de preços muito baixos no mercado internacional e o produtor muitas vezes fica sem saber o que fazer. É possível, mesmo diante de preços baixos ou de uma crise de preços, continuar tendo renda na cafeicultura? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alex. Essa é uma pergunta que muitas vezes o produtor não vai gostar da resposta, né? Mas o que nós temos observado, que mesmo num período, como bem dito por você, talvez um dos piores preços dos últimos 15 anos no mercado interno, existe formas de amenizar o cenário ruim de preços, pensando da porteira para dentro, né? Então, existe produtores, cafeicultores ganhando dinheiro com café, fazendo bem feito a gestão dos recursos internos da propriedade. E existe forma sim, tá? Essas formas são, a primeira delas, que são fundamental, é a produtividade. Para sermos competitivos hoje no mercado, seja ele da cafeicultura ou das demais culturas agrícolas, nós precisamos ser produtivos. E esse é o principal fator, porque a partir da produtividade nós vamos diluir os nossos custos, né, e principalmente vamos ser eficientes em custo por saca produzida. E esse é um dos pilares principais no momento de crise de preço, mantermos as produtividades de nossas lavouras. Muito bem. Vamos discutir um pouquinho desse primeiro fator, depois a gente fala dos demais fatores. Questão da produtividade. Como o produtor identifica que a produtividade dele é uma produtividade ideal? Comparando com o que o vizinho produz, comparando com a média do Brasil, enfim. Como é que ele define que ele está tendo uma produtividade boa, Leon? Isso aí nós temos que avaliar dentro do processo produtivo do empreendimento de cada produtor. Existem produtores que empatam muito dinheiro dentro da fazenda, em máquinas, terras, benfeitorias, lavouras, e naturalmente precisam ser mais produtivos para diluir o impacto desse dinheiro empatado, ou seja, do custo fixo. Já aqueles produtores com menor nível de investimento tecnológico, menor capital imobilizado na fazenda, já podem trabalhar numa zona de produtividade talvez um pouco menor. Mas a gente sabe, numa média geral, aí, se a gente for falar em termos da cafeicultura do estado de Minas, para ser no mínimo atrativo, pensar numa faixa produtiva de biênio, né, a média de 2 safras, de no mínimo 35 sacas por hectare. A partir daí vai de acordo com a realidade de cada negócio, dos investimentos feitos dentro da fazenda. Uhum. Agora, o que a gente ouve muito, Leon, principalmente por parte do produtor, que me adianta investir em produtividade se eu voltar com esse aumento de produtividade, aumentando a minha oferta de café. Mais oferta de café no mercado, a gente sabe que é mais pressão nos preços. Como é que ele foge disso?
O primeiro fator a se pensar é que do mercado a gente não consegue controlar. Nós precisamos, naturalmente, eu vou ter mais escala, eu posso pressionar mais café no mercado? É sim, mas se for pensar assim, ninguém vai produzir nada, né? Se nós formos pensar pelo lado de menor escala, menor volume, não vou produzir porque eu estou entregando muito volume, pressionando o mercado com preço para baixo. Acho que o caminho não é por aí. Nós temos que pensar primeiro dentro da fazenda. Eu tenho que ser mais produtivo para otimizar os meus recursos de mão de obra, para diluir esse custo. Então, por exemplo, se eu tenho um custo operacional, um desembolso aí em torno de 10, 11 mil reais por hectare, que é o que gira a média geral no estado da cafeicultura no estado de Minas hoje, se a gente for pensar dessa forma em termos desse desembolso, nós temos que buscar o quê? Com esses mesmos recursos, ou talvez com um pouco mais de incremento nesse custo, conseguimos um nível de produtividade maior para que eu seja competitivo por saca. Cito que as fazendas que a gente acompanha aqui pelo projeto Educampo do Sebrae Minas, né, resultados do último biênio 16-18, percebemos que numa média fazendas conseguiram um desembolso de 12 mil reais por hectare em produção de café e uma produtividade acima de 45 sacas, o que deu aí um custo por saca abaixo, um desembolso por saca abaixo dos 300 reais. Esse desembolso é algo que permite o produtor ser competitivo, ainda dentro do cenário de preço que nós estamos hoje no mercado físico, de 360, 370 ou 380 reais a saca. Tudo bem, não é o melhor dos mundos, né? A gente falar em uma margem de 60, 70, 80 reais por saca. Todavia, é uma forma de superar o momento de preços ruins, né? De conseguirmos passar sem muita turbulência no momento que talvez possa se estender que não seja assim, mas 1, 2 ou 3 anos, mas que consiga se manter com atividade atrativa e rentável ao longo desse período. E normalmente, no momento de crise, o produtor tende a puxar o freio, né, Leon? Reduzir investimento, ou reduzir e afetando diretamente a produção e a produtividade, né? É justamente isso. Então, se a gente for pensar nessa mesma base, se eu estratificar um grupo de fazendas menos produtivas e um grupo de fazendas mais produtivas do estado como um todo, a gente percebe que aqui as menos produtivas gastaram menos por área, tiveram um desembolso aí na casa dos 9 mil reais. Só que tiveram a produtividade abaixo das 28, 27 sacas por hectare, o que dá um custo por saca de 380, 390, até mais por cada saca produzida. Já as mais produtivas conseguiram um custo aí na sua casa de 12 mil reais por hectare, 12.500, com produtividades acima de 45 sacas, conseguindo manter o seu desembolso abaixo das 300 sacas. Então, aí que a gente bate na tecla. É muito importante manter a produtividade e jamais tirar o pé no cuidado, nos tratos culturais da lavoura, porque talvez de imediato ela possa não ser sensível a diminuir uma adubação ou diminuir um controle de pragas e doenças. Todavia, daqui 1, 2, 3 anos, o retorno pode ser negativo e para nós recuperarmos essa lavoura se torna muito mais oneroso. E aí nós colocamos a sustentabilidade do negócio em risco. Uhum. E daí eu coloco mais uma pimentinha nessa questão, que é aumentar a produtividade, mas também apostar num produto diferenciado. É justamente isso, é muito importante. Eu gosto de dizer que existem 2 fatores. Antes de nós brigarmos por preço no mercado, o cafeicultor, ele tem que pensar primeiramente nos deveres dele como empresário, da porteira para dentro, né? O quê? É ter produtividade, como bem falado, e, em consequência, um baixo custo por saca produzida. Aí sim, beleza, consigo equilibrar os meus custos por saca, obviamente tendo produtividade, eu vou trabalhar as ferramentas de mercado para que eu consiga fugir dessas tendências de preço. O primeiro fator, obviamente, também está associado ao que eu faço dentro da fazenda,
a qualidade, é trabalhar a qualidade, valorizar o café no mercado, consolidar o nome do café da fazenda de cada cafeicultor. Ele tem que ter uma referência. Quando eu for levar uma amostra desse café, seja para cooperativa, seja para as traders, seja para qualquer comprador, eu já tenho uma base. Olha, esse café já participou, por exemplo, de um concurso e ficou com uma boa colocação, uma boa nota. Estou dizendo que é para brigar e fazer 60, 70 ou mais percentual do café, do volume em alta qualidade? Não, é fazer lotes que valorizem o café, né? E num padrão geral eu tenho um café de no mínimo média qualidade para conseguir preços, né? Em segundo, nós temos que pensar, além de eu ter um café com um bom padrão, uma boa fama, né? A tendência natural hoje do café, que a gente vem observando, o café precisa fazer fama, ele precisa ser conhecido. A fazenda produtora de café, ela tem que ter o nome, a fama dela como produtora de café. Em segundo, trabalhar no mercado futuro, sempre pensar nas travas futuras, seja via direto na bolsa, seja via traders, via cooperativas, via compradores, atravessadores. Mas sempre pensar, se o mercado hoje físico está a 360, 370, se a gente for avaliar um contrato o ano que vem, dependendo do padrão e da qualidade, obviamente, nós podemos ter contratos a 450, e já teve momentos produtores esse ano, e uma parte considerável, conseguirem contratos na casa dos R$500 por saca de um café padrão, né? Não é um café de primazia, top, mas também não é um café nivelado por baixo. Mas assim, fazendo o quê? Observação do comportamento do mercado. A partir do momento que eu estou atento às movimentações do mercado, que eu estou em contato com os meus compradores, entendendo as demandas do mercado e fazendo aquelas travas pontuais que a gente precisa fazer seja para 1, 2 ou 3 anos, para que, uma vez que eu sei meu custo, né? Isso é fundamental, né? Primeira coisa, não adianta eu querer fazer trava se eu sequer sei o meu custo de produção, mas uma vez que eu sei meu custo, vamos imaginar que esteja na casa dos R$350 a saca. Se eu chegar aos 450, uma oferta, olha, ano que vem, 60% da minha produção eu preciso tirar para pagar meu custo. Então, eu posso pensar em algumas travas, seja de 20%, 30% até 60%, para travar o meu custo, e aí eu vou jogar com um excedente, né? Então, aí talvez eu vou deixar o restante da produção, os demais 40%, 50%, para jogar no mercado, esperar aí a reação do mercado para talvez trabalhar no físico. O que eu não posso é sentar em 100% da minha produção e esperar o mercado reagir. Isso jamais. E às vezes o produtor, né, Leon, e isso a gente tem ouvido bastante também, acaba ficando acomodado. É muito difícil participar de mercado futuro, é muito difícil entender a ferramenta, como é que ela funciona, principalmente participar de uma bolsa, ou seja em Nova York, seja na B3. Mas se ele não procurar entender, saber como é que funciona, ele nunca vai superar esse medo, né? É justamente isso aí. A gente tem que conhecer mais, né? Superar essas barreiras, estar mais próximo de quem trabalha dessa forma, entender qual é o comportamento, porque, como você bem colocou, não é um bicho, não mais um bicho de 7 cabeças, né? Nós precisamos estar próximo dessas ferramentas, entender como é o comportamento delas, para realmente saber usufruir dessas oportunidades para amenizar e diminuir o risco, né, da atividade, seja ela cafeeira ou talvez de outras commodities também, né? Muito bem. Agora, o primeiro fator a gente colocou aí como produtividade. Qual o peso que a produtividade tem nessa questão da gestão aí do café? Pois então, se nós pegarmos, por exemplo, uma análise, que a gente faz muito, análise de regressão linear, para acompanhar dados que a gente acompanha de 400 a 500 fazendas mensalmente, que fazem parte de um projeto de assistência técnica gerencial, né? E fizermos uma análise de regressão linear, ou seja, para entender, dentro desse bolo amostral, aquelas que vêm ganhando dinheiro, o que mais influenciou para ganhar mais dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro?
a produtividade realmente foi esse fator que mais pesou. Ela foi responsável de 60% até 80% da maior margem líquida por hectare, ou seja, mais dinheiro por área. Então, isso aqui eu não estou dizendo da boca para fora, né? Esses números que nós acompanhamos, muitos do projeto do Campo Café do Sebrae Minas, são números que mostram, endossam que produtividade é o que tem pesado mais para o produtor ter uma atividade cafeeira rentável ou economicamente não atrativa. Muito bem. Agora, vamos imaginar o seguinte, se eu não posso deixar de investir, ou se eu não posso deixar o meu cafezal sem produzir, sem garantir produtividade, ainda me sobram coisas a fazer para reduzir custo de produção? Custo de produção é um fator importante também a ser considerado? Ele é primordial, né? Mas dentro do que você colocou, nós temos que lembrar que muitas vezes, num momento difícil desse, nós vamos brigar por preço de fertilizantes, por preço de defensivos, por preço de combustível, e principalmente fertilizante defensivo. Todavia, muitas vezes nós esquecemos que nós somos empreendedores e nós temos uma fábrica de produzir na nossa fazenda, né? E que envolve dois fatores primordiais, que é o recurso mão de obra e o recurso máquinas e a manutenção, combustível delas, né? Que são fatores que muitas vezes pecamos como produtores. Temos que pensar que esse fator mão de obra também é fundamental para o sucesso ou insucesso da atividade. Uma vez que eu tenho uma mão de obra desqualificada, por mais baixo custo que ela seja, aparentemente, ela pesa lá no custo final, porque eu não vou conseguir converter esse recurso em eficiência técnica ou eficiência na intervenção técnica. Então, nós precisamos ter uma mão de obra ajustada, planejada, porque sem o planejamento, sem um ajuste de informações, de tarefas, né, ao longo da safra, ao longo do ano, nós vamos começar a ser refém da sazonalidade que nós temos de serviço ao longo da safra, né? Então, sabemos que existem períodos de safra que nós temos uma maior demanda de mão de obra, uma maior demanda de hora-máquina, existem períodos que nós temos menor demanda. Então, nós temos que buscar o ajuste fino para não termos funcionários em excesso nem em falta. Nós precisamos pensar com muita racionalidade na utilização dessa mão de obra para que ela converta para nós os recursos necessários. E o pátio, né, em termos de máquinas, precisamos pensar da mesma forma. Não de forma alguma ter um investimento muito alto em máquinas para ser subutilizado ou também usar de forma a ser excessivamente utilizado, que pode incorrer em maior gasto de manutenção. Gestão de mão de obra e maquinário, então, vai afetar custo. Afeta diretamente. Para alguns casos, somente se a gente for pegar na agricultura mais manual, ou dependendo da região, por exemplo, as matas de sul de Minas, que demandam um pouco mais de mão de obra, só a mão de obra e o recurso de hora-máquina, de custo para manutenção de máquinas, vai ficar de 60% a 70% do custo, dependendo da situação, né? Às vezes até um pouco menos, de 50% a 70%, talvez, mas é o que impacta consideravelmente. Se não gerirmos isso, não adianta eu querer brigar por preços de insumo. Nós também estamos num período de preços de fertilizantes pouco acessíveis para o produtor, né? Preços ruins em termos de poder de compra, mas temos que também pensar nesses recursos, mão de obra e gasto de manutenção de máquinas. Temos que ter esse planejamento das atividades ao longo do ano, ao longo da safra, bem pensado e bem planejado. Quando eu vou iniciar uma atividade, quanto tempo que eu demoro para iniciar essa atividade, para fazer essa atividade, a partir que eu encerro uma pulverização, eu tenho que entrar adubando. Então, qual a previsão de tempo gasto? Quanto de mão de obra eu vou demandar? Quanto de trator, de maquinário eu vou demandar? Esse planejamento operacional é fundamental para que não sobre nem falte.
porque faltar também é ruim. Se a gente for pensar que a gente não, se o produtor não conseguir intervir na lavoura no tempo certo, aí isso aí o custo de produção muitas vezes não mostra, né? A intervenção à hora certa é fundamental para também termos resultados produtivos. Se errarmos o tempo da aplicação, o momento que era para fazer, atrasei uma semana por falta de recurso mão de obra ou recurso maquinário, eu já posso comprometer o resultado produtivo da minha safra. Muito bem. E aonde entra o preço nisso? O valor do produto, por exemplo, no mercado internacional, no mercado interno? Ele tem a sua cota de responsabilidade também? Por exemplo, dá para a gente falar desse pior momento dos últimos 13 anos, tratar como vilão da situação, Leão? Depende do ponto de vista. Porque para aquele produtor que está sendo pouco competitivo, né? Talvez sim seja o vilão, mas ele está esquecendo dos vilões internos, dos processos internos dele. Obviamente, eu não posso aqui dizer que preço não é fundamental. Preço é importante, sim, mas existem fatores prioritários antes de falar de preço. Obviamente, é um cenário conturbado, é um cenário problemático, onde muitos produtores vêm fazendo reinvestimento na atividade, e aí é onde pesa principalmente o balanço do fluxo de caixa, né? Porque você tinha uma projeção de receitas e hoje não chega mais aquela receita planejada para pagar os vencimentos. Todavia, se formos avaliar do ponto de vista competitivo, produtores que conseguem ter produtividade, equilibrar o custo por saca, estão conseguindo passar nesse mar, nessas águas turbulentas, de forma mais tranquila, né? Ao passo que produtores que ainda não enxergam o empreendimento como uma empresa, que é importante gerir os fatores internos, recursos internos, esses talvez vão enxergar o preço como o principal vilão da atividade. Quer dizer, não existe preço baixo de café que uma boa gestão não resolva, então? Até o momento, sim. Até o momento, sim. Por pior que seja o cenário atual, se nós formos avaliar os últimos 20 anos de preço de café, existem fazendas que trabalham em águas tranquilas, mesmo em cenários tão ruins de preço, né? Agora, todavia, não dá para brigar nós não podemos talvez pensar em quedas maiores do que temos, né? Mas no cenário atual existem fazendas que conseguem se manter rentáveis e competitivas ainda. Legal. Meu caro Leão, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui para a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, para o produtor de café esse subsídio, né, para que ele possa parar e pensar, afinal de contas, como anda a gestão da minha propriedade? Será que eu posso fazer alguma coisa na minha propriedade que eu ainda consiga, pelo menos, passar por esse momento de crise de preços que a gente está vivendo? Dicas importantes trazidas aí pelo Leão Castro, consultor técnico da Labor Rural. Meu caro, muito obrigado e volte sempre que tiver novidade nos avise, ok? Ok, Alex, obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos, estamos sempre à disposição para discutir a parte de gerenciamento da atividade cafeeira. Grande abraço. Abraço para você. Tá, então, Leão Castro, consultor técnico, conversando com a gente, fazendo uma análise aí do atual momento de crise da cafeicultura, mas lembrando também que é possível superar esse momento de crise através de uma boa gestão da propriedade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.